Bom dia a todos, tudo bem? Então, caô da cenoura de burro, você já se perguntou como é que alguém consegue subir na tribuna e é aquele pregador virtuoso, famoso por ser um homem de virtude, o irmão que tem realmente as revelações do poder de Deus, ele chega à igreja, cai, estoura no glória, né? Gera todo um fenômeno de linguagens e profecias e pessoas rodopiando. Aquele irmão tem o poder. Como é que você chega nesse nível como um pregador da CCB? E qual é o segredo por trás disso? Vamos descobrir? O tema de hoje é como pregar mentira na tribuna da CCB e sair de gostosão. Não estou acusando a congregação de pregar mentiras, estou dizendo como que você faz isso. Porque isso de fato acontece. Tem pessoas que são irmãos muito virtuosos, famosos. Eu, por exemplo, conhecia um em Palhoça que era mestre nisso, muito famoso, acabou virando ancião. Todo mundo ia lá para poder ser afetado pelos gatilhos que desencadeavam o êxtase em todos eles, e histeria de massa. A igreja estava assim, realmente muito virtuosa, cheio de poder de Deus, as mulheres falando ali, os homens falando linguagem, né, as pessoas sentindo calores, tremedeiras, começando a serem seladas pelo Espírito Santo, como preferem dizer. Agora, quais são os mecanismos que estão por trás disso e por que as pessoas ficam na CCB ficam tão viciadas em procurar cultos de virtude e inclusive dentro do ministério mesmo existem disputas porque tem irmãos que não têm essa habilidade, têm inveja e acabam sabotando a carreira do ministério de algumas dessas pessoas, pedindo para elas pararem, para não fazer mais, ou então não convidando mais esse irmão que é virtuoso, que é um cooperador de fora, para desencadear mais esses mecanismos, porque causa uma certa inveja. Né? Quando o homem que é virtuoso, que vem de fora, né, que é um cooperador de fora, vem para a congregação local, gera todo aquele tumulto e sai, e as pessoas ficam com saudade de sentir aqueles calores, sentir aquela virtude, aquela coisa acontecendo. O irmão do ministério local fica com inveja. Ele se sente reduzido diante daquilo, porque um irmão com mais habilidade do que ele acabou de deixar a igreja com saudades dele. Então, portanto, todos os próximos cultos vai ter aquele sentimento no ar, aquele clima de, poxa, não é igual aquilo que a gente sentiu aqui. Às vezes, quando o irmão não é cooperador de fora, mas é um ancião, aí é mais fácil, porque ancião já tem-se a premissa de que o ancião já é mais sábio, já é mais iluminado por natureza. Bom, como pregar mentira na tribuna e ser de gostosão? Primeiro, você usa a figura de linguagem dizendo que Deus está te mostrando. Deus está me mostrando. Isso é uma figura de linguagem. Deus está te mostrando como? São o quê? São imaginações? São pensamentos? Você viu alguma coisa? Você pensa que viu alguma coisa? Você teve um entendimento de que algo está acontecendo na sua mente que é uma revelação? Segundo, ele prega para o salão, ou seja, ele engaja a plateia e se protege contra a verificação. O que é você se proteger contra a verificação? Quando na Bíblia o apóstolo Paulo está falando sobre profecias, ele fala uma coisa: tem que ter profecia, mas o dever das pessoas que estão ouvindo a profecia é julgar se ela aconteceu ou não. Quando o pregador da CCB ele diz que Deus, primeiro, Deus está mostrando para ele, e segundo, ele começa a pregar para o salão alguma coisa do futuro, alguma coisa que está acontecendo, alguma revelação sobre o passado, alguma orientação, ele não está pregando para irmão João da fila 2 que está ali do lado do irmão Zequinha. Deus manda de dizer que vai acontecer tal coisa. Por que isso é diferente? Por quê? Quando daqui a uma semana, duas, três, um ano, eu chegar para o irmão João, que estava sentado do lado do irmão Zequinha, e perguntar para ele se aconteceu ou não, eu vou estar verificando. E o Monza vai dizer, sim, aconteceu, ou não, não aconteceu. E se não aconteceu, temos um problema. Vai ficar evidente de que a pregação daquele homem virtuoso era mentira. Então Deus não mostrou para ele, Deus não estava te mostrando nada, e quando você pregou para o irmão João, eu logo fui lá verificar, tirar a prova dos 9 se era verdade ou não. Portanto, quando o cooperador, ou o ancião, ou sei lá, o auxiliar de jovens que está lá pregando, cheio da virtude, está dizendo que Deus está mostrando para ele, ele prega para o salão, ou seja, Deus me manda mostrar para esta igreja, não tem como todo mundo olhar e falar, vamos fazer agora um apanhado, fazer um mutirão, vamos conversar aqui. Aquilo que foi pregado lá 3 meses atrás, naquele dia, aconteceu na vida de todo mundo? Você tem que parar para cada um e perguntar se aconteceu? Isso torna-se logisticamente impossível. Logo, é um bloqueio contra a verificação. Resultado disso?
todo mundo tem que partir da premissa de que a pregação é necessariamente verdade, porque ela não é verificável. Isso é um atentado contra a inteligência, entendem? Terceiro, ele provoca a, entre aspas, subida na comunhão e descida da virtude para validar a pregação. Ou seja, quando o irmão está dizendo, Deus está mostrando, e já perceberam? Vou abrir um salmo, aí lê o salmo, aí começa a falar das situações da vida, ele começa a entrar numa linhagem de pregação que ele começa a associar com coisas que ele já viu e com alguns testemunhos. E Deus começa a me mostrar, ele começa a ganhar um certo volume de voz e começa a falar com um tom mais forte e começa a se direcionar para o salão e começa a fazer olhares ameaçadores, como se realmente tivesse assim, ele estivesse incorporando realmente o espírito de Deus e Deus fosse uma pessoa muito séria. Isso é um fator de intimidação usado também que causa com que a pessoa se torne cada vez mais subserviente, certo? Quando a pessoa já está subjugada a ter que acreditar numa promessa que não é verificável e depois a pessoa ainda fala isso olhando para ela com intimidação, a pessoa se torna cada vez mais o quê? Intimidada a acreditar na pregação. E isso ajuda também a provocar a subida na comunhão. Quer dizer, se o irmão está olhando para mim tão sério assim, gritando e suando e batendo na mesa, é porque ele está num estado alterado de consciência. Realmente deve ser Deus, ou o Espírito de Deus, ou alguma coisa que está realmente acontecendo ali, porque isso é totalmente fora do comum. Portanto, quando a gente fala de subida na comunhão, a gente está falando de gatilhos que o pregador tem que usar para poder causar isso. Tem que contar certas coisas, contar coisas emocionalmente carregadas. Sempre, toda pregação na congregação cristã no Brasil tende a ser emocionalmente carregada. Por quê? A carga emocional em pregações desencadeia os efeitos da histeria de massa. Ou seja, você tornar a pessoa emocionalmente sobrecarregada naquele momento, começa a gerar o quê? Calores, tremedeiras, começa a gerar sentimento de conexão com o divino, a pessoa começa a achar que ela está enxergando aquilo que você está falando, porque ela está com um aumento de sugestibilidade. Então, quando você provoca a subida na comunhão, você faz isso para quê? Para que a pessoa sinta alguma coisa lá, e quando ela sentir, ela vai automaticamente dizer, bom, se ele está pregando tudo isso, ele falou que Deus está mostrando para ele pregou para o salão, mas eu estou sentindo isso aqui, então quer dizer que isso é uma validação do que ele está falando. Logo, provocar a subida na comunhão é, sim, um mecanismo para aumentar a validação daquilo que foi pregado antes, mesmo que não seja verificável. Quarto, dá alguns testemunhos verdadeiros ou falsos para reforçar o longo prazo. Ou seja, aí que entra o fator da cenoura de burro. A pessoa está ali sentindo aquilo, mas ele fica assim, beleza, maravilha, eu tô sentindo. Ele falou para mim, ele pregou pro salão, eu tô sentindo que a virtude está em mim. Agora, o que vai acontecer na minha vida? Aí chega, Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Aí coloca a cenourinha de burro lá no horizonte para ele acreditar. Então quer dizer que Deus quer que eu suba no ministério. Deus quer que eu acredite nisso com todo o meu coração. Eu vou lembrar dessa palavra para sempre. Eu vou guardar essa promessa que Deus fez na minha vida, porque eu estou sentindo isso muito forte. Aí que o fator de criação da promessa dá-se nesse exato momento. A pessoa está emocionalmente carregada e o testemunho verdadeiro ou falso que a pessoa, o cooperador ou o ancião está lá pregando na frente, coloca para ele então um novo objetivo: subir ao ministério, ganhar tal coisa, ter filhos, casar. Então a pessoa começa a se sentir realmente que aquilo ali é realmente uma coisa fora do normal, porque ele está sentindo que ele está enxergando eles naquela situação através do conto do testemunho. A cenoura de burro cola aí, neste exato momento. Tá? E quinto, se alguém questionar o cumprimento da profecia ou não cumprimento da profecia falsa, o problema é seu com Deus. Experimente, eu já fiz isso. Tá? Não recomendo que você que é da congregação faça nada. Você é livre para você fazer tudo o que você quiser da sua vida e eu desejo o melhor para você com todo o meu coração, de verdade, porque eu já fui da congregação e sei que são cheios de pessoas trabalhadoras e boas. Mas experimente. Pegue aquele cooperador que pregou para sua vida que aconteceu tal coisa e pergunta para ele depois por que não aconteceu. Se você tiver a sorte de ter sido alvo de uma profecia do púlpito, experimenta perguntar para ele. Ele vai te responder alguma coisa assim: aguarda, irmãozinho. O problema é você e Deus. Deus é que conhece. Quer dizer, a culpa não é minha. Eu preguei, você sentiu a comunhão, você acreditou que é a promessa, agora é você com Deus. Eu fui só o canal.
Ah, sim, então você abriu sua boca, prometeu uma coisa apontando pra mim na frente das pessoas, não vai acontecer, eu vou ficar envergonhado e a culpa é minha. E eu vou ter que perguntar pra Deus: "Por que que você que pregou pra mim, por que você não pergunta pra Deus agora, na minha frente?" Não, tem que ser na tribuna, na frente de todo mundo. Por que será? Pra sair de gostosão. Lembrando, o que eu tô dizendo aqui, eu não tô me referindo a nenhuma pessoa em específico. Eu tenho pessoas em mente que fazem exatamente isso. Como eu disse, um ancião de Palhoça lá que eu conheço. Ou outras pessoas da região da Grande Florianópolis. Mas são pessoas que gostam de fazer isso para poder sair de gostosão, ganhar a admiração das pessoas, aumentar a lealdade do CCBano médio, para agitar as pessoas, para que elas se unam e criem novos vínculos ali, porque a igreja geralmente enche muito. Então, as mocinhas e as mocinhas podem começar a trocar contato em situações assim. É para isso que serve a reunião de mocidade. Reunião de mocidade tem que ser animado e virtuoso exatamente por isso, para gerar lealdade, para poder aumentar a dinâmica dentro da CCB e aproveitar que está todo mundo olhando, e são pessoas de muitos lugares, e sair de gostosão, aumentar, claro, o seu status social, né, reforçar ainda mais a sua posição de ancião virtuoso e sair de gostoso, ganhar admiração. Isso é, para mim, um defeito de personalidade, porque você é uma pessoa vã. Isso é um pecado na igreja Católica Ortodoxa, a qual eu pertenço agora, graças a Deus. É um pecado forte de vaidade, orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa. Você está manipulando as pessoas para beneficiar a sua instituição, mas também para sair de gostoso. Tá? Vamos trocar em miúdos essas 5 coisas que a gente falou. Vamos revisar primeiro. Figura de linguagem. Depois, engajar a plateia e proteger contra a verificação da profecia. Terceiro, histeria de massa, provocar a virtude. Quarto, instalar a cenoura de burro dentro da cabeça da pessoa e depois dizer que caso tenha alguma questão, é problema seu com Deus, você tem que se virar nisso aí e esperar Deus te revelar. Mas a pessoa também não se oferece para poder ajudar. Vamos trocar em miúdos? O que a pessoa fala quando. Eu vou te dar alguns exemplos para você identificar, quando você estiver na CCB, para você identificar o que são essas 5 coisas. Vamos lá, primeiro, quando a pessoa diz que eu sou o canal de Deus pela virtude, ela está usando essa figura de linguagem. Segundo, se ela diz que Deus me manda pregar para toda essa igreja, é exatamente nesse momento que ela está fazendo a proteção contra a verificação da falsa profecia que ele vai fazer agora. E terceiro, eu vejo anjo subindo e descendo. Ele é grande, ele está com a espada, ele vai cortar o mal pela raiz, ele está sentindo aí o calor do anjo do seu lado. Quando eu vi isso pela primeira vez acontecer, eu me perguntei, pra que o anjo tá aqui? Tá, ele vai, beleza, não, eu acredito, beleza, tô acreditando aqui. Eu tô sentindo um calor, tremedeira, eu tô falando em língua, aconteceu comigo, tá, por isso que eu tô dizendo. Beleza, mas para que a gente precisa do anjo aqui grande com a espada que vai cortar uma pela raiz? E por que esse anjo veio? Ele é tão grande assim, e ele tá passando nos bancos, e as pessoas estão sentindo o calor e a virtude, e não acontece nada no culto seguinte de testemunho que seja relevante para dizer, realmente, ó, o anjo passou por aqui, eu tava com uma dor na minha perna e a dor sumiu. Por quê? Para quê? Para agitar a galera, para que a galera entre naquelas espécie de experiência guiada em que a pessoa está com o olho fechado e emocionalmente ativa, e você fala para ela que o anjo está lá, ela vai começar a imaginar o anjo lá, o tamanho do anjo, ela vai entrar, ela vai começar a acreditar naquilo e ajudar para que ela comece a sentir mais tremedeiras e mais fenômenos da histeria de massa, que é a virtude, certo? Quarto, se você for firme e fiel, Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida como cumpriu na vida daquela irmãzinha. Ou seja, ele está reforçando em você. Quando ele fala isso, ele está reforçando em você aquele objetivo no horizonte que você quer ser igual à irmãzinha. Você quer a mesma coisa que a irmãzinha recebeu. A cura, o milagre, a família, o ministério, alguma coisa assim. E você quer aquilo. Então é um reforço da cenoura de burro aconteceu na vida da outra pessoa, eu vou esperar também. Então eu vou aguardar essa cenoura de burro. Certo? 5. Irmão, espere em Deus. Quando você vai questionar, ele diz alguma coisa assim: irmão, espera em Deus, fica em paz, que ele vai dar o fiel cumprimento de tudo na sua vida. O que ele está dizendo? Sai para lá, cara. Fica na sua. Tá bom? Não tenta questionar. Beleza? Que isso aí vai gerar um problema para você. Eu recomendo assim. Eu não vou te dar mais nenhuma resposta. Você tá com dúvida? Você vai ter que ficar com dúvida agora, beleza? Você só aguarda, fica em paz. Fica em paz é assim, é o VTNC do CCB, entendeu? Fica em paz. Vai pra lá, entendeu? É assim, não estou dizendo isso como uma espécie de uma crítica emocionalmente carregada minha. Mas é uma covardia que é cometida contra pessoas muito humildes que têm dúvidas sobre a sua vida e guiam a sua vida dentro da doutrina, você responder para elas, fica em paz. Ou seja, você não tem resposta para dar naquele momento, quando na verdade, na tribuna, você promete uma resposta. Mas a pessoa fica com dúvida, vai tirar com você, você não tem resposta. Por quê? Você
cooperador ancião nunca teve a resposta. Você inventou. Você sentiu emoções, você sentiu Deus revelar alguma coisa para você, imaginou que Deus estava revelando, você desencadeou tudo, agora a pessoa lá ficou com dúvida, uma pessoa que é trabalhadora, honesta, amorosa, sincera, e vem tirar uma dúvida com você, você não pode ajudá-la. Reconheça isso, cooperador ancião que está me ouvindo, reconheça isso. Você não tem condição de ajudar a pessoa porque a revelação é para aquele momento e nem você sabe se aquilo vai cumprir ou não. Você desce da tribuna com dúvida. Muitos de vocês fazem isso. E às vezes realmente não acontece. Às vezes por coincidência acontece. Mas todos vocês descem com dúvida da tribuna, com medo, tremendo. E às vezes até tentam bloquear essa experiência da sua mente e falar: eu sou cooperador, meu negócio é pregar, agora é com Deus. E quando chega a pessoa com dúvida, você não consegue responder nada, porque você mesmo não tem responsabilidade sobre aquilo que você está pregando. Porque você está dizendo que você é um profeta, você não é. Então não é uma crítica emocionalmente carregada minha. Não estou aqui para descarregar nenhuma frustração minha, porque eu estou muito feliz. Eu quero ajudar você que está me ouvindo a entender o que realmente acontece na dinâmica social e te ajudar com essas ferramentas e informações que eu estou passando para você, para que você entenda o meio onde você está, para que você não caia em depressão, ansiedade, para que você não entre em síndrome do pânico, para que você não desfaça de família, não desfaça de trabalho, ou entre em uma família, ou entre em um trabalho que você não deveria entrar, ou venda seu apartamento, ou venda sua casa prematuramente, faça um mau negócio e você acabe destruindo a sua vida, como tem várias pessoas que tiveram a vida destruída no CCB e a gente conhece pela experiência tácita. E você pode ir lá no canal dos críticos e tem milhares de casos, tá bom? Então, agora, vamos dar as ferramentas psicológicas para você entender, do ponto de vista da psicologia, o que está acontecendo? Primeiro, quando a pessoa começa a dizer que Deus está mostrando, ele está trazendo para você, para ele, a atenção de todo mundo. Eu sou o ponto focal da revelação divina. Eu cooperador ancião. Número 2. Se você duvidar do que eu disse, porque eu sou agora o ponto focal da revelação e quem está falando não é mais eu, é Deus. Então você tem que sentir medo de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é duvidar da palavra que foi revelada por Deus. Essa é a interpretação do que uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. É o pior pecado na Bíblia, e isso é atribuído a questionar o que sai da tribuna do CCB. E isso é muito perigoso. Porque se alguém estiver pregando mentira, como pregaram para mim e como é pregado diariamente para várias pessoas nesse Brasil afora, mais de 2 milhões de pessoas, porque a CCB é a maior instituição religiosa e pentecostal unificada que tem, mais de 2 milhões de pessoas têm essa mesma experiência todo dia, é uma covardia, certo? Você obrigar a pessoa a sentir medo por fazer essa interpretação leviana de que você questionar alguma coisa que alguém está te prometendo é uma blasfêmia contra Deus e o Espírito Santo e você vai para o inferno se você questionar. Terceiro, sobre a virtude, você aumenta a sua sugestibilidade. O que é sugestibilidade? Você entra num estado em que você não usa mais o seu senso crítico e você não raciocina mais. Você está aberto para a experiência espiritual, você deixa a sugestão do anjo, a sugestão da imaginação do anjo, da pregação, a sugestão do calor que você vai sentir, a sugestão da tremedeira que você vai sentir, da linguagem que você vai começar a falar. Você vai interpretar que você vai se abrir para que essas coisas aconteçam. É nesse momento que você é aberto para programações e crenças limitantes. Como eu não posso ir para a praia. Se eu estou sentindo isso, então eu não posso ir para a praia. Se eu estou sentindo isso, então quer dizer que eu não posso mais me misturar com a minha família, porque minha família bebe cerveja nas festas de final de ano. E você começa a receber ali a programação de alienação, de regulação indumentária, de mudar o que você bebe, de mudar os seus costumes, de mudar o que você fala. É ali que começa, quando você está nesse estágio de abertura espiritual, é ali que é programado isso, tá? Número 4, você da cenoura de burro, você se mantém no estado de cobiça a longo prazo que te deixa cego. Tá? Então, a pessoa que está instalando cenoura de burro, ela está falando assim, cobice. Cobice o futuro. Se preocupe com o futuro. Se preocupe com a prosperidade. Se preocupe com a sua família. Se preocupe em ganhar, ganho. E você começa a entrar no estado de cobiça de longo prazo. Você já está no estado de medo porque você não pode questionar a palavra. E agora você ganha, pela cenoura de burro, o estado de cobiça. Cobiça e medo, eu vou reforçar, são dois sentimentos animalescos de baixa frequência que é usado para aumentar a sugestibilidade. Todas, todas, todas as relações humanas de manipulação envolvem essas duas coisas de algum nível, tá? Algumas envolvem outras coisas, como por exemplo a luxúria. Não é o caso da congregação, porque eles se vestem com modéstia. Mas essas duas são usadas na congregação, certo? Quinto,
Não questione a palavra e obedeça, e duvide de si próprio antes de duvidar de mim. Repetindo, não questione a palavra que veio da tribuna, obedeça à palavra, e se você for duvidar de alguém, duvide de você, porque você deve ter interpretado errado, você não entendeu, você achou que foi para você, mas foi para outra pessoa. E antes de duvidar de mim, que sou o pregador, que sou o canal na vida de tantas pessoas, que, né, sou admirado, tá? Duvide de você. E o que, que acontece quando você duvida de você mesmo? Você entra num complexo neurótico e você começa a entrar em psicose informática. E esse complexo neurótico resulta em quê? Na tal da prova espiritual. E a prova espiritual é o quê? É naquele Código Internacional de Doenças. É transtorno de ansiedade, é problema de emocional, depressão. Então, meus amigos, como pregar mentira na tribuna e sair de gostosão, está explicado. Se você vê esses pregadores que são, que nem aquele ancião de Sumaré, esse ancião de Palhoça que eu conheço, esses anciães aí todos, que são muito famosos por serem muito virtuosos, eles são mestres, eu, na minha interpretação, tá, são mestres nessa arte de manipular os sentimentos e fazer com que isso beneficie a instituição para você se sentir bem, para você estar mais motivado e também, como um bom efeito colateral, aumenta a admiração deles, aumenta o seu status lá dentro, né? O ancião se torna uma pessoa cada vez mais cobiçada, cada vez mais admirada, paparicada, é, recebe assim, melhores ofertas de negócio, grandes coisas acontecem para ele por causa disso, que ele se torna uma pessoa em evidência. Então, quando alguém tem muito lucro numa questão como essa, que é você ser o canal de Deus na sua vida, claro que tem alguma coisa por trás, entendeu? Nada é de graça, nada é coincidência, tudo tem um complexo de necessidades. Agora, quando você vê realmente um cooperador que está sozinho, isolado, quieto, no canto dele, batalhando, ali forte, visitando as pessoas, ajudando, claro que são pessoas maravilhosas, entendeu? Já vi muitos cooperadores que eu tiro o chapéu, são pessoas que estão realmente preocupadas. Acaba fazendo essas pregações que acredita na histeria de massa e acredita que aquilo é realmente uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Na minha interpretação, hoje em dia, eu afirmo para vocês, eu acho que não é, tá bom? Você tem total liberdade de perguntar e questionar isso. Você tem que tirar essas limitantes e entender que se você falou alguma coisa para mim, meu amigo, e você pregou para mim, tem que acontecer. Se não acontecer, infelizmente não foi Deus. E se não foi Deus, você tá com algum problema, cara. Ou provavelmente, o que eu acho que é a verdade, a doutrina da congregação cristã no Brasil é só um construto em cima desse fenômeno de histeria de massa. Tá bom? Então, é uma bizarrice, entendeu? É igual o candomblé, umbanda, tarô, hindu, despertar Kundalini. Eu acredito que Deus olha essas coisas e ajuda as pessoas. Eu acredito que em algum nível Deus se apieda. E assim, segundo a Igreja Católica Ortodoxa, no nosso catecismo, o heterodoxo, que é a pessoa que não é ortodoxa, quando ela não conhece a ortodoxia, Deus pode ter misericórdia de salvar sim, entendeu? Então, saia dessas coisas que vão trazer. Eu só quero que você entenda o seguinte: eu quero que você saia, quero te ajudar, te guiar com o que eu posso e peço a Deus para que abençoe você, para que você saia de situações que vão trazer dúvida, destruição, problemas mentais, complexos neuróticos na sua vida, que vão atrapalhar a sua vida e fechar a sua vida para experiências boas e também vão trazer muitas experiências ruins, como é você esperar que alguma promessa aconteça, você morra. Você veja pessoas morrendo esperando a tal da promessa e a promessa não cumpre. Isso é triste, isso é um drama da vida. Então, eu quero reforçar. Você que é da Congregação Cristã do Brasil, me ouve, desejo todo o melhor para sua vida, mas entenda, tem gente que prega mentira na tribuna e sai de gostosão de propósito, tá bom? Então, obrigado a todos pelo seu tempo. Tenha um excelente dia.